Eu me chamo Lauren Martin, nasci e vivi na Colômbia. Hoje vivo no estado de Nova Jersey. Bem, eu nunca imaginei que um dia estaria aqui contando essa história. Eu sou ex-satanista teísta. Bem, se não sabe, vou explicar rapidamente. Existem dois tipos de satanistas: o ateísta e os teístas, que é o meu caso. Os ateístas não acreditam em Satanás como um ser real. Em vez disso, vê Satanás como um símbolo de rebeldia e liberdade individual. Estes satanistas estão mais ligados ao ego. Geralmente são ateus que acreditam na ciência. Para eles são autossuficientes, já que ateísta acredita em Satanás como um ser real e sobrenatural. Os satanistas teístas adoram Satanás. E por isso, ele tem tanto poder sobre essas pessoas. Como um satanista que cultuava o diabo, eu não pensava que caso quisesse sair, eu sairia dali vivo. Nós sabemos que quando alguém nega o satanismo, sem um verdadeiro encontro com Deus, o seu único destino é a morte. Uma vez que você entra nesse mundo, não é fácil sair. Durante anos, vivi nas trevas, mergulhado em algo que muitos nem acreditam que existe. Mas a verdade é que existe. E eu fui prisioneiro disso. Minha jornada começou de forma inocente. Cresci em um lar católico, rodeado por tradições religiosas, mas sem um compromisso real com Deus. A igreja era apenas um costume, e minha fé é superficial. Com o tempo, comecei a sentir um vazio, uma sede por algo mais. Eu queria poder, queria respostas para os mistérios espirituais que a religião tradicional não me dava. Foi então que comecei a explorar o ocultismo. O que começou com curiosidade logo se tornou um caminho sem volta. A busca por conhecimento espiritual me levou ao satanismo, onde encontrei pessoas que prometiam poder e influência sobre o mundo espiritual. No início, parecia fascinante. Fui me aprofundando, praticando rituais e estudando ensinamentos ocultistas. Aprendi que o jejum era uma ferramenta poderosa, mas ali, ele era usado para invocar forças malignas e ampliar nossa conexão com as trevas. Com o tempo, fui subindo na hierarquia. Tornei-me sacerdote satânico, liderando cerimônias e ensinando outros a se fortalecerem espiritualmente da forma errada. Acreditei que tinha controle, que era livre. Mas na verdade, eu estava mais preso do que nunca. O que parecia poder era, na realidade, uma escravidão invisível. Eu não sabia, mas a escuridão que eu alimentava estava me matando aos poucos. Muitos crentes cristãos pensam que conhecem o poder do jejum. Mas eu estou aqui para te confrontar. O jejum é infinitamente mais poderoso do que você pensa. O jejum é uma arma espiritual poderosa. E até o diabo sabe disso. E como ele é um enganador, imitador barato, ele copiou essa arma de Jesus. Sim, no satanismo também é usado o jejum. E sabe por quê? Porque o jejum enfraquece sua carne, certo? E você decide do que você quer encher seu espírito. Se você é cristão, então você vai querer encher seu espírito de Deus, do Espírito Santo. Mas no satanismo, enfraquecemos a carne para enchermos dos poderes satânicos do inimigo. Assim como existe as orações consagradas a Deus, existe as palavras, rituais que são consagrados ao diabo. Então hoje eu quero dar o meu testemunho e falar um pouco sobre o jejum. Hoje, como cristão, eu sei o poder que ele tem e preciso alertar. Afinal, foi por ele que a graça de Deus me alcançou. Se tem uma coisa que aprendi durante os anos em que estive no satanismo, é que o mundo espiritual é real. Muito mais real do que as pessoas imaginam. E dentro desse mundo, há segredos que poucos conhecem, mas que fazem toda a diferença. Um desses segredos é o poder do jejum. Bem, vamos falar do jejum dentro do satanismo. O que eu sei é que o jejum não é apenas uma prática religiosa. Ele é uma ferramenta, uma disciplina usada para ampliar a conexão com as trevas. Sempre me ensinaram que, ao jejuar, meu espírito ficava mais sensível, minha mente mais aberta para receber instruções e meu poder espiritual aumentava. Ocultistas, bruxos e satanistas jejuam para ganhar influência no mundo espiritual. Eles entendem que abrir mão do alimento e se dedicar inteiramente a uma causa espiritual libera algo poderoso. E veja só, esse princípio não é invenção do ocultismo. Ele é um princípio bíblico. A diferença é que eles o usam para propósitos malignos. O diabo não cria nada. Ele apenas perverte aquilo que Deus já estabeleceu. Satanás sabe do poder do jejum. Ele entende que quando um cristão jejua, algo acontece no mundo espiritual. É por isso que ele faz de tudo para impedir que os cristãos jejuem. Ele coloca distrações, tenta convencer que isso não é necessário, espalha ensinos falsos dizendo que o jejum era algo só para o passado,
E muitos acreditam. Mas a verdade é que o jejum não apenas fortalece espiritualmente. Ele liberta, ele cura, ele quebra maldições. E isso está na Bíblia. Em Isaías 58:6 diz: O jejum que escolhi não é este. Que soltes as correntes da injustiça, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Ou seja, o jejum tem um efeito direto na libertação espiritual. Ele destrói cadeias invisíveis que prendem as pessoas. Eu sei disso porque vivi dos dois lados. Quando estava no satanismo, usava o jejum para tentar alcançar mais poder. Mas quando fui liberto, aprendi que o verdadeiro poder estava em Deus, e que o jejum era uma arma contra tudo aquilo que um dia me escravizou. Se até os satanistas reconhecem que o jejum tem poder, por que nós, cristãos, o deixamos de lado? Por que deixamos essa arma enferrujada? O diabo sabe que um cristão que jejua se torna inabalável. Ele não quer que você descubra isso, porque sabe que, se descobrir, sua vida nunca mais será a mesma. O jejum não é apenas um ritual. Não é algo para cumprir uma obrigação religiosa. Ele é um meio de romper amarras espirituais que impedem o avanço. Ele destrói feitiçarias, maldições e qualquer tipo de opressão demoníaca. O que antes me dava poder para o mal, hoje me dá força para vencer o mal. Eu sou prova disso. A libertação que vivi só foi possível porque houve jejum e oração. Hoje, quando falo sobre isso, não é porque li em um livro ou ouvi alguém dizer. É porque experimentei na pele. E posso afirmar com toda certeza: quando um cristão jejua, o inferno treme. Para você entender melhor o que estou dizendo, vou te contar como eu me converti. Eu estava no auge do satanismo, completamente envolvido, sem retorno aparente. Os demônios já não eram apenas presenças sutis. Eu os via, os sentia, os ouvia. Eles me cercavam, apareciam nos rituais, caminhavam pela minha casa. No início, aquilo me fazia sentir poderoso, como se eu fosse alguém especial, escolhido para algo grandioso. Mas com o tempo, percebi que, na verdade, eu era um prisioneiro. Minha alma estava em tormento constante. Não havia mais paz, apenas medo. Foi nesse estado que aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Em uma noite, eu estava realizando um ritual que exigia uma entrega mais profunda. As velas estavam acesas, os símbolos desenhados no chão. Tudo estava como deveria estar. Mas de repente, a atmosfera mudou. O ambiente esfriou, e um silêncio assustador tomou conta do lugar. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, uma presença tomou conta do espaço. Mas não era como as outras vezes. Não era um espírito com o qual eu estava acostumado a lidar. Era algo muito maior, mais forte, impossível de descrever. Meu corpo inteiro travou, e por mais que eu tentasse me mover, não conseguia. O medo que senti naquele momento foi diferente de tudo que já experimentei. Foi então que ouvi a voz, forte, mas ao mesmo tempo cheia de autoridade e amor. Não vinha de dentro da minha cabeça. Não era uma alucinação. Era real. Você ainda tem uma chance. Aquelas palavras me atingiram como um trovão. Eu não queria acreditar, mas no fundo, sabia que era Deus falando comigo. Algo dentro de mim gritava para resistir, para continuar onde eu estava. Mas era como se uma mão invisível tivesse me arrancado das trevas à força. A partir daquele momento, minha vida virou um caos. Comecei a ter sonhos estranhos. Sonhos em que via Jesus me olhando com tristeza, chorando por mim. Eu não queria ver aquilo, não queria acreditar, mas os sonhos se repetiam todas as noites. Ao mesmo tempo, os demônios começaram a me atacar. Antes, eles me davam poder, me obedeciam. Agora, queriam me destruir. Sentia sua fúria sobre mim. Suas presenças ficaram mais agressivas. Pesadelos se tornaram insuportáveis. Eu acordava no meio da noite sentindo mãos me segurando, vozes sussurrando meu nome. Eu estava sendo puxado de um lado para o outro. E por mais que tentasse me agarrar ao que conhecia, dentro de mim sabia que algo estava prestes a mudar. Foi quando, em um momento de desespero, fiz algo que jamais imaginei fazer. Saí de casa sem rumo e fui parar em frente a uma igreja. Eu não queria entrar, mas alguma coisa me puxava para dentro. Meu corpo tremia, meu coração batia acelerado. A simples ideia de pisar naquele lugar me causava um pavor irracional, como se algo dentro de mim soubesse que estava prestes a perder o controle. Quando finalmente atravessei a porta, senti um peso absurdo sair das minhas costas. Minha visão escureceu por um segundo. Meu corpo ficou fraco, e tudo ao meu redor parecia girar. Sentei no último banco, tentando recuperar o fôlego, mas a sensação
só aumentava. A reunião já tinha começado, e as pessoas estavam orando. No instante em que começaram a falar sobre libertação, algo dentro de mim se revoltou. Meu corpo ficou rígido, e antes que eu pudesse reagir, caí no chão. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia algo queimando dentro de mim. Era como se uma batalha estivesse sendo travada ali mesmo. Meu corpo tremia, minha boca queria gritar, mas eu não tinha controle. Foi então que alguém se aproximou e orou por mim. E quando disseram, "O sangue de Jesus tem poder", foi como se uma explosão acontecesse dentro de mim. Tudo ficou em silêncio. De repente, eu estava ali, de joelhos, chorando como nunca tinha chorado antes. Pela primeira vez em anos, senti paz. Uma paz que eu nem sabia que existia. Eu sabia que naquele momento eu estava livre. Daquele dia em diante, tudo mudou. Não foi fácil. Os primeiros dias foram difíceis. Os ataques espirituais continuaram, mas agora eu sabia quem estava comigo. Descobri que Jesus nunca tinha desistido de mim, mesmo quando eu estava nas trevas. E é por isso que hoje estou aqui contando essa história. Para que você saiba que não importa o quão fundo tenha caído, sempre há um caminho de volta. E esse caminho é Jesus. Sabe, depois que me converti eu jurei que pregaria a palavra de Deus. Não sou pastor. Não, nada disso. Sou apenas uma voz que clama por Jesus. E se Jesus permitiu que um dia eu vivesse do lado das trevas e depois me resgatou, é porque Ele queria que eu fosse um testemunho vivo do seu poder. E se Jesus permitiu que minha mensagem chegasse até você, é porque Ele quer falar com você. Faça o jejum. Coloque sua carne à prova. Você vai ver como seu espírito será fortalecido. É como se estivesse doente e recebesse uma injeção de cura direto na veia. Hoje sou um defensor ferrenho do jejum, e como o jejum sempre me incomodou no satanismo, eu passei a usar ele como minha principal arma contra o demônio. Aquele que um dia eu servi. Eu estava na escuridão, e Jesus me trouxe à luz. Creio eu que Jesus permite muitas pessoas passarem pelas trevas para que estas pessoas um dia voltem para Ele. Ele mesmo resgata essas almas, assim como fez comigo, exatamente para servirmos de alerta, para avisar que o mundo espiritual existe e não é brincadeira. Depois de tudo isso, eu passei a estudar fervorosamente sobre o jejum e prometi a mim mesmo que enquanto eu viver, eu vou falar dele. Eu vou incentivar as pessoas a fazer. Porque através dele, muitas pessoas que estão desanimadas e cansadas conseguem um direcionamento de Deus. Bem, e se tem algo que Satanás teme, é um cristão que jejua. E eu posso te dizer isso com toda certeza, porque eu já estive do outro lado. Eu já fiz de tudo para tentar atingir pastores, líderes e cristãos comprometidos, mas muitas vezes nada pegava. E sabe por quê? Porque essas pessoas estavam fortalecidas pelo jejum. Quando eu estava no satanismo, aprendi que para ter mais poder, precisávamos nos sacrificar espiritualmente. Ocultistas jejuam. Satanistas jejuam. Pessoas que servem ao diabo jejuam porque sabem que isso os deixa mais sensíveis ao mundo espiritual. Mas o que eles não te contam é que esse princípio foi criado por Deus. E se um cristão entende e pratica o jejum da maneira correta, ele se torna intocável. Satanás não pode tocar em um cristão que jejua. Eu via isso acontecer repetidamente. Eu preparava rituais, fazia encantamentos, lançava maldições, mas contra alguns cristãos nada funcionava. Eles pareciam ter um escudo invisível ao redor deles. Na época eu não entendia. Mas hoje sei que essas pessoas estavam em aliança com Deus através da oração e do jejum. O jejum não é só para libertação, ele é para fortalecimento. Quando você jejua, sua carne enfraquece, mas seu espírito se fortalece. Você começa a discernir coisas que antes não percebia, a ouvir a voz de Deus de forma clara. E é exatamente isso que Satanás teme. Ele sabe que uma vez que você aprende a ouvir a voz de Deus, fica praticamente impossível te desviar ou mexer na sua vida. Você passa a reconhecer as armadilhas, a perceber os ataques antes mesmo de acontecerem. E como ele não pode te atingir diretamente, o que ele faz? Ele tenta te fazer desistir do jejum. Já reparou como, quando você decide jejuar, tudo começa a dar errado? A fome parece maior, o cansaço vem do nada, as pessoas te irritam, surgem problemas do nada. Isso não é coincidência. Satanás intensifica a tentação quando estamos jejuando porque ele não pode tocar diretamente no jejum. Então ele tenta mexer nas circunstâncias ao seu redor para te fazer desistir. Mas se você persiste, algo incrível acontece. O jejum quebra amarras espirituais, destrói maldições,
traz cura e fortalece sua fé. Jesus mesmo disse que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, há batalhas espirituais que só podem ser vencidas dessa forma. Se no tempo em que eu estava no ocultismo eu já via o poder do jejum nas trevas, hoje eu entendo que no reino de Deus, ele é uma das armas mais poderosas que existem. E se você aprender a usá-la, sua vida nunca mais será a mesma. E para finalizar eu quero te dizer, ouça bem o que eu vou dizer. Talvez você esteja enfrentando algo que parece não ter saída. Um problema tão grande que você nem sabe mais como lutar. Eu entendo você, porque já estive lá. Houve um tempo em que eu achava que não havia esperança, que a escuridão era tudo o que eu conhecia. Mas eu descobri algo poderoso. O jejum é tudo o que você precisa. O jejum não é apenas uma prática religiosa. Ele é uma arma espiritual capaz de romper correntes invisíveis. Quando você jejua, não está simplesmente abrindo mão de comida. Você está declarando guerra contra tudo que tenta te prender. Está dizendo, eu confio em Deus mais do que nas minhas forças. E sabe o que acontece? O inferno treme. Eu sou prova viva disso. Quando tudo parecia perdido, quando os demônios tentavam me destruir, foi através do jejum e da oração que eu encontrei liberdade. Talvez você esteja cercado por problemas, por situações que você acha impossível vencer. Mas eu quero te dizer, você pode vencer. Deus já te deu essa arma. Comece devagar. Se nunca jejuou antes, tente uma refeição. Depois, um dia inteiro. O importante não é o tempo, é a intenção. Dedique esse momento a buscar a Deus, a ouvir sua voz. Eu garanto que, se você fizer isso com sinceridade, sua vida nunca mais será a mesma. Sabe, acho que me esqueci de falar isso. O jejum é tão poderoso que ele traz à luz tudo que está escondido em nós. Por exemplo, se tem um pecado que te atormenta, com o jejum ele vem à luz. Como? De repente você abre a Bíblia, e lá está falando disso. Você vem ver um vídeo no YouTube e fala sobre isso. Se você jejua por uma causa, o mover de Deus desata todos os nós que há nela. Se jejua por alguém, um filho, um esposo, Deus derrama bênçãos sobre seus filhos. Se algo mal estiver assolando sua família, te será revelado, em sonhos, em pregações, em leituras. Eu não sei como, mas vai te ser revelado. E eu posso te afirmar isso com toda certeza, porque hoje não sou apenas um ex-satanista. Eu sou um profundo estudioso da palavra de Deus e me dedico a estudar o poder do jejum. Então eu só posso te dizer, simplesmente faça. Se Deus me libertou, Ele também pode libertar você. Se o jejum mudou a minha vida, Ele também pode mudar a sua. Não desista. Talvez tudo o que esteja faltando seja essa decisão. O que você tem a perder? Dê o primeiro passo e veja o que Deus pode fazer. E antes de terminar, quero te pedir, ajude este canal. Ele está morrendo e não podemos permitir isso. Esse canal é um canal de bênçãos para os cristãos. Aqui desvendamos os enganos e as bênçãos do mundo espiritual. Precisamos da sua ajuda. Compartilhe, comente. Só assim o YouTube entende que ele tem relevância e envia para mais pessoas. Se ver o botão hypar, por favor clique nele. Isso levará essa palavra a mais pessoas. Deus te abençoe.